Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E hoje eu gostaria que vocês ficassem com a gente até o final, porque hoje eu vou entrevistar um dos maiores nomes do rádio brasileiro, o radialista Arildes Cardoso. Arildes, bem-vindo, meu amigo. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande poder bater um papo, falar com esse grande nome, esse mito do rádio. Bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Ô, Gilmar, um abraço, meu irmão. Um abraço a todos aí, a turma da equipe. Agora vai menos, o pessoal vai pensar que o cachê foi muito alto. Negócio de mito, é muita coisa. Mas é assim, as pessoas vão... eu sei que já pedi para que continuassem até o final, que fiquem até o final, e vão ver que eu estou falando a verdade. Você vai começar a falar, você vai contar as histórias, o convívio. Por exemplo, nós vamos começar, Arildes, falando... Você trabalhou em todas... Eu nem apresentei. Antes que ele fale, deixa eu apresentar, pessoal. Ele trabalhou na Rádio Globo, Rio, Rádio Tupi, Nacional, trabalhou na TV Globo, foi o primeiro locutor da CBN, foi jurado do Chacrinha, mas, Arildes, quem vai falar disso tudo com uns detalhes aí vai ser você. Arildes, em primeiro lugar, qual foi... você iniciou sua carreira em qual rádio aí no Rio de Janeiro? Bom, se você me permite, eu posso até narrar desde os primórdios do princípio do processo da iniciação. Fique à vontade, o espaço é seu, o espaço é seu. Rapaz, você sabe que toda criança tem como exemplo os pais, os tios, o vizinho. O garoto vai crescendo e olhando no entorno, não é? Ele vai se observando o seu entorno. E o meu entorno era papai, carregando saco de cimento na cabeça, trabalhava na fábrica de cimento Mauá. E meu tio colocava dormentes na linha do trem da Leopoldina, levantando aquela marreta, não sei quantos quilos, para botar o cravo lá. Eram os meus, os meus espelhos, papai com 50 quilos de cimento na cabeça, e tinha o tio tocando aquela marreta. Eu digo, mas é esse o futuro que me espera? Eu já comecei a ficar... É muito pesado, né? Eu tenho que procurar uma coisa menos pesada. E a gente sabia que na vida, como até hoje, você precisa estudar, você precisa ir para a escola, aprender alguma coisa, não é? Ter uma base, Então, eu tinha terminado o primário, e onde eu morava não havia escola secundária, ou seja, ginásio, e papai também muito pobre, situação muito difícil, e para que eu fosse para o ginásio, ele precisaria de assinar um atestado chamado Atestado de Miserabilidade. E ele não queria assinar, um problema terrível. Juntar os vizinhos e falar, não, Eusébio, não é assim, e tal, até que ele assinou o papel e eu consegui uma bolsa de estudo e fui, então, fazer o ginásio. Naquela época era o ginásio. Isso. Daí eu comecei, então, a estudar. Num desfile desse de 7 de setembro, tinha um rapaz do meu lado, nós estávamos com questão de 14, 15 anos, entre 13 e 15 anos, e aí o rapaz começa a trocar a voz, não é? Você sabe, todo garoto, quando entra no 13, 14, 15, a voz começa a mudar. Isso, começa a amadurecer. E tinha um rapaz do meu lado, da mesma idade, mais ou menos na mesma faixa de idade, e ele trabalhava num banco chamado Banco Meridional. Então eu perguntei a ele assim... lembro. Se não havia uma vaga lá para eu trabalhar, sabe trabalhar, você sabe que o garoto com 14 já começa a pensar que é homem e tal. Não é? E ele falou, não, lá não tem não, mas tem uma rádio aí que está precisando do locutor, você tem a voz grossa. Eu estava naquela época de trocar a voz. Você tem uma voz grossa. E locutor é em tal lugar, Ciracência. Bom, essa questão de locução já tinha me chamado a atenção, porque eu comecei a ouvir rádio, eu tinha 9 anos de idade. Eu só fui ouvir rádio com 9 anos de idade. E tinha um camarada da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era a rádio que era o primeiro lugar, era o Ibope, era a Rádio Nacional, era o Eco no Brasil, não é? Audiência no Brasil inteiro, né, Arildes? Depois eu te conto para frente, que eu ouvia lá no interior da Bahia, mas, por favor, desculpa, pode continuar. E havia um locutor na Rádio Nacional que anunciava o Repórter Esso.
Ele entrava, são 12 horas e 55 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô. Aí entrava, Eu lembro. entrava aquele prefixo do repórter Esso. Entrava no Isso, pegando o vídeo, boa isso. tarde, que fala o repórter Esso, porta-voz, radiofônico e tal. Mas não foi nem o Heron que me chamou a atenção. Quem me chamou a atenção foi esse rapaz que dava o prefixo e chamava o repórter Esso. Quando esse garoto, então, lá me falou do microfone, eu já achei interessante. E chamava Difusora Continental. Era um serviço de alto-falante, aqueles alto-falantes poste, entendeu? Eu lembro. E então eu fui lá. Eu lembro, Não havia vaga, mas eu falei com a locutora do horário, Odete Oliveira, e ela, então, não tem vaga, mas se você quiser, você pode vir aqui, vai treinando, etc. e tal. E eu passei, então, a frequentar a difusora no horário da Odete para ir aprendendo alguma coisa de locução. Mas aquelas inflexões femininas da Odete, lá é para 1959, 60, não dava, né? Eu tive problema com as inflexões femininas. Ela falou, mas ela percebeu isso. Então ela falou assim, talvez se você treinar com o meu irmão Orestes, o Orestes trabalhava à noite, você seja mais fácil e tal. Porque eu fiquei 30 dias lá e não deu em nada a coisa. Então, tinha um texto chamado Mobiliária Rosenberg. Rapaz, mas não saía de jeito nenhum o Mobiliária Rosenberg, enrolava tudo. Eu, então, fui trabalhar à noite, fui treinar à noite com Orestes, a coisa melhorou e comecei a ir. Muito bem. Daí, eu fiquei mais ou menos uns 4 ou 5 anos nesse negócio de alto-falante, comecei a trabalhar em propaganda falante. Antigamente, hoje é tudo gravado, mas na minha época, ao vivo, você pegava o microfone, né, e ia falando. Isso, eu lembro. Ao vivo, até 2 locutores. Ainda mexia até com as pessoas que estavam passando na rua, né? Na minha época não tinha isso, não. Então era um locutor de um lado, outro de outro, para a gente ir falando e tal. Daí, quando foi mais ou menos com 18 anos de idade, eu entrei na política estudantil. Eu cursava o 2º grau e entrei na política estudantil. E fui eleito secretário de comunicação da AGE, Associação Gonçalense de Estudantes, em São Gonçalo. Olha que legal. Você é natural de São Gonçalo, não é isso? Sou natural de São Gonçalo. Isso. E então, eu aí comecei a procurar no rádio alguma emissora que desse, que falasse, que eu pudesse levar as notícias do rádio. Mas, nessa época, eu tinha servido o quartel, tinha saído do Exército e fui trabalhar numa firma chamada UPI, United Press International, que era a companhia que fazia o Repórter Esso. E eu levava o Repórter Esso, a essa época já não era mais o Heron Domingues, era o Roberto Figueiredo, e eu levava o Repórter Esso, era o Estafeta, e levava o Repórter Esso para o Roberto ler. E levava uma cópia para mim. Então, o Roberto estava lendo e eu acompanhando. Então, peguei todas as dicas, o jeito do Roberto. E houve até uma época, eu tenho um grande amigo no rádio, chamado Sérgio Luiz, e ele me botou o apelido de Robertinho. Houve uma época que eu lia o jornal e você não sabia se era Roberto Figueiredo ou se era Arildes Cardoso que estava lendo. Muito bem. Agora vou eu com o material estudantil para a rádio, para ser divulgado lá. E eles só levavam material, eles liam lá. Eu tinha medo de falar que eu sabia ler, que eu lia. Um dia faltou o locutor que lia as notícias. Então o rapaz virou para mim e falou assim, você não lê, não? Você está escrevendo, você lê, você escreve? Eu digo, leio. Aí ele botou no microfone para ler. Então, desse diante, fiquei empregado na rádio. Terminei de ler desse programa, o cara falou, olha só, rádio, não. que Eu fui trabalhar na Aham. primeira rádio, chamava Rádio Fluminense AM, em Niterói. Aí, no meu primeiro dia de trabalho, cheguei lá para trabalhar, o primeiro programa era Ritmos da Itália Moderna. Rapaz, eu não sabia ler nada de italiano. Mas, porcamente, eu lia o inglês que aprendi no ginásio, estava aprendendo no ginásio. Teve uma coça ali, o diretor, o gerente, entrou todo, e o chefe dos locutores me explicou como era o italiano. Isso aqui, esse som, assim.
eu aprendi a ler italiano em 10 minutos. Você acredita nisso? Já pensou? E a Você pronúncia? sabe, E a pronúncia? Como é que era? Como é que era a pronúncia? você sabe que foi você sabe que foi a comodidade que inventou a poltrona, mas foi a Aham. necessidade que inventou a cadeira. Eu Acho que é aprendi isso mesmo. eu aprendi italiano. Deixa eu ver se tem até um livrinho por aqui de brincadeira, só para te fazer um. Tá, não, estava ali, mas agora. Ô, É Anildes, brincadeira. Eu aprendi aproveitar que italiano. você viu, não interromper, que eu observei agora, Ah, olha, não te interrompendo aí, uma coisa ah, linda aí que tu vendo atrás de você, a bandeira dos Estados Unidos, e uma coisa que eu admiro muito dos americanos é o patriotismo. Que é coisa verdade. linda, né? De hastear a bandeira, de carregar a bandeira, né? Muito Aliás, bonito, parabéns para os americanos, né? todo Mas, povo, Anildes, todo povo, é, toda nação devia deveria ser incentivar patriota, né? o Também acho. patriotismo, o nacionalismo, a bandeira, o cultivo, as armas, a É bandeira nacional. verdade. Quanto mais você é Mas, nacionalista, é, quanto mais você é patriota, mais fortalece o país, não é? Mas vamos verdade. seguir a nossa Mas história. voltando, eu te Né? interrompi, desculpa. Mas Aí, voltando, né? então, eu aprendi a ler italiano em 10 minutos, entendeu? Daí fiz o programa e tal, tudo bem. E aí vem então o diretor, o chefe do locutor, disse: Ari, você não sabe ler italiano, não? Eu digo: rapaz, eu não sei ler nada, não sei ler italiano, não sei ler francês, não sei ler. Mas naquela época, 1960 e qualquer coisa por aí, as emissoras de rádio rodavam muito músicas internacionais. Música Uhum. francesa, música italiana, música em espanhol, Trio Los Panchos, Uhum. Avenida Granda e Eu tantos lembro, outros. lembro Né? demais, Los Panchos. Daí o locutor tinha que saber ler essas línguas, correto? Uhum. E mal e porcamente eu li o inglês. Então, eu tive que fazer um curso rápido de línguas. Então, eu Uhum. aprendi a ler alemão, o francês, Olha italiano, que legal. espanhol, né? O inglês. Então, você é um poliglota mesmo, hein? Não, eu leio. Só leio, mas você não é um É. estudioso dessas línguas, não, né? Não se Daí, formou, não. quando eu entendi que eu sabia ler essas línguas, eu falei: bom, agora eu posso ir para o Rio de Janeiro, né? Agora eu posso ir Isso. para o Rio de Janeiro. Aí fui para uma rádio chamada Carioca. E Rádio Carioca, já ouvi muito. eu comecei então na Rádio Carioca, que, aliás, foi uma emissora que eu tentei um teste, tentei trabalhar nela antes de fazer esses cursos de línguas. E eu lembro Uhum. que o primeiro teste meu na Rádio Carioca, eu cheguei lá, era Itamar, o diretor da rádio. Então, entrei no estúdio para fazer o teste, aquelas coisas todas. Naquele tempo, era uma lista de programação e um noticiário e uns 2 ou 3 textos comerciais, entendeu? Aí, a primeira música da relação do placar musical era uma cantora francesa chamada Mireille Mathieu. E a música era Nitoine Moa. Não sei pronunciar, não. Não sei. Só que Mireille Mathieu se escreve Mireille Mathieu, entendeu? E Nitoine Moa se escreve Nitoine Moi. Foi exatamente o que saiu, né? Eu li Mireille Mathieu, Nitoine Moi. E aí eu fui moído. Me tiraram de lá. Eu levei, foi 2 anos para conseguir entrar na rádio. E 2 anos Nossa, depois, por eu causa. sabia. Mas aí foram muito duros, né, com você. Eu acho que foi, né? Foram muito severos, né, eu diria, não? Não, tinha que ser. Como é que o locutor vai ler errado? Não pode, né? Então, daí, 2 anos depois, eu entrei na Rádio Carioca, no Rio de Janeiro. 10 meses depois, ou 6 meses depois, eu pulei para a Rádio Tupi, também do Rio de Janeiro. A minha estada na Rádio Tupi, a minha entrada na Rádio Tupi também foi curiosa. Eu trabalhando só na Carioca e na Fluminense, em Niterói. Então, eu precisava ganhar um pouco mais, porque você sabe, o salário do locutor comercial é muito. Não é muito, eles pagam o teto. Daí eu fui para a Rádio Tupi. Cheguei na Tupi, eu perguntei se tinha lá uma vaga. Não tem vaga, não. Aí, rapaz, mas não dá para fazer um teste aí?
Não dá, mas agora nós não temos operador disponível e tal. Vem semana que vem. Aí na outra semana eu fui lá. E eu fiquei indo lá 4 semanas, nunca tinha operador disponível. Mas a minha insistência em ir fez com que eles arranjassem um operador. Na minha 4ª vez que eu fui à Tupi, o assistente de direção era Raimundo de Oliveira. Aí, e o Odair Marzano era o diretor. Então, o Odair falou, Raimundo, atende esse rapaz aí, como que diz, atende esse camarada aí que eu não aguento mais. Aí, não havia vaga e eu insistia em que eles me gravassem para que o meu registro ficasse na rádio. E, havendo uma vaga, eles, então, me chamassem. Entende? O que aconteceu? Aí chamaram o rapaz Salvador Aelo, que era o operador. Chamaram Salvador, deram um texto, um jornal, Sentinelas da Tupi, e levaram o Salvador, vai lá e grava esse camarada. Aí fomos eu e Salvador para o estúdio. Aí Salvador abriu, fui lá, peguei o microfone, e quando eu lembrei que ele entrou, eu entrei gravando, né? Sentinelas da Tupi. Aí eu entrei, blá, 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 blá. Quando eu levantei a cabeça, rapaz, do lado de lá do aquário, porque hoje o estúdio é só, mas naquela época ainda tinha um aquário. Do lado do aquário estava o Odair Marzano, o Raimundo de Oliveira, Carlinhos de Oliveira, o diretor de jornais, um grupo lá. Apareceu. Eu terminei de ler o jornal, saí do estúdio, aí veio o Odair Marzano, virou para mim e falou assim, você vai trabalhar aqui na rádio entre 13 e 18 horas. Mas 2 horários... Olha, 5 horas, 5... mas esses 2 horários pegavam, esse horário pegava os 2 horários das outras rádios, porque eu trabalhava na Fluminense até às 3 da tarde e na Carioca de 4 às 8, entendeu? Caramba, se eu de 1 às 5, eu teria que sair das 2, correto? Eu virei para ele e falei, senão não vai dar não posso trabalhar. O daí ficou muito chateado. Caramba. Mas você vai trocar a super rádio do Rio de Janeiro pela Fluminense, não sei o que lá. Eu digo, e fui embora, né? Aí, 3 dias depois, eles ligaram para mim para eu trabalhar de 9 à meia-noite. Ligou, agora dá. Aí dá. Não era meia-noite, era 00:30. Aí entrei na Tupi. Aí da Tupi eu fui convidado. Na Tupi, inclusive, aconteceu uma coisa interessante. Você lá na frente você me pergunta sobre curiosidade que acontece com... Isso. Aí eu volto contra esse assunto. Vou te perguntar, Tupi, com certeza. Aí da Tupi entrou... Um dia eu recebo uma ligação, né? Um camarada com a voz grave no telefone. É o Arildes Cardoso. Eu digo, você quer vir para a Rádio Nacional? Eu digo, mas como é que é isso aí? Você vai gravar novelas? Eu falei, mas gravar novelas, Eu digo, mas não as sou rádios novelas famosas, né? Quem está falando? Arlênio Líbio. Eu digo, cara, o Arlênio começou, vou falar em Arlênio também, quando eu contar a história do Roberto Carlos. Isso. Obviamente, você vai me perguntar sobre o Roberto, é claro, né? Isso, então, claro. Já separei até os discos aqui, viu? Os discos estão aqui, rapaz. Separei. Sei. Aí... Eu falei, o Arlênio, eu não sou radioator. Ele falou, não, para gravar o início, o meio e o final das novelas. Você vai ser o locutor. Eu digo, bom, então eu vou. Era só para gravar. Resultado, eu saía da Tupi e corria na Nacional para gravar o meio, o princípio e o final. No primeiro dia meu na Rádio Nacional, veja você, eu quando garoto, eu falei a você, comecei a ouvir rádio com 9 anos de idade. Um programa de grande audiência na Rádio Nacional era Jerônimo, o Herói do Sertão. E conhecido até hoje, né? Marcou uma história, marcou demais. Marcou, é verdade. Marcou muito. E o Jerônimo, Milton Rangel, a Dulce Martins, a Ninha, Cauê Filho, Moleque Saci, eram os meus ídolos. Entende? Aí, primeiro dia de trabalho, a gente chega sempre mais cedo e tal. Quando eu cheguei na Rádio Nacional, que fui para o estúdio de gravação, eu já fiquei embevecido com o estúdio de sonoplastia, de contra-regra da Rádio Nacional. Isso. Rapaz, que apavorado. É uma cidade. Aquilo. Eu fiquei todo embevecido com aquilo. Foi chegando, então, o horário de gravar a novela, ou coisa. Então entra um camarada lá, cadê o script, não sei o quê, aí pela voz
eu reconheci, era Milton Rangel, Jerônimo, o meu ídolo. O seu ídolo. A gente... É Jerônimo, colega de trabalho, né? Rapaz, é Jerônimo, camarada. É Jerônimo. Aí daqui a pouco chegou uma senhora. Ô Milton, o script já chegou. Era Dulce Martins, Aninha. Cara, Aninha, rapaz, chegou a Aninha. E eu fui me encolhendo no canto, rapaz. Aí daqui a pouco chega um cara com a papelada toda, que ele era também o contra-regra da novela. Era um moleque assim. Acabei feio. Aí eu sentei. Eu sentei, fiquei espremido lá no canto, olhando os três, né? E naquela época tinha uma locutora chamada... Você parecia não acreditar, né? Com aquele momento ali, né? Eu desapareci, eu fui reduzindo a nada. E naquela época tinha uma locutora chamada Lúcia Helena, que era um nome, era fabulosa, maravilhosa. E eu não sabia. Quando eu olhei o script, eu vi que eu ia dividir o script com uma locutora, mas não sabia que era Lúcia Helena. Daqui a pouco chegou aquela senhora entrando no estúdio. Quando ela falou, eu digo, meu Deus, Lúcia Helena, eu dei vontade de chorar. Como é que eu vou falar, rapaz? Milton. Aí foi chegando o Carlos Leão, o Paulo Gracindo, o Domício Costa. Nossa, Paulo Gracindo, caramba! Esse outros. Foi um dos melhores atores desse país, né? Foi, Paulo Gracindo. Ele fez aquela novela lá da Bahia, famosa, o Bem Amado, não é isso? Oh, meu Deus, nossa, era o meu ídolo, né? Paulo Gracindo. Odorico Paraguaçu. Né? E para começar a inventar palavras, né? Arildo, não te interrompendo, mas você falou em sonoplastia e tinha uma profissão no rádio que era, e eu acompanhei isso através de um amigo meu, Zé Russo, que depois eu te falo, eu já te falei numa conversa aqui em São Paulo. O sonoplasta tinha um papel muito importante no rádio, mas depois da tecnologia, é uma profissão que está desaparecendo no rádio, né? Acabou de desaparecer, Desapareceu. Não, nem existe mais. A Globo ainda tem alguns sonorizadores e tal, mas a TV Globo, né? Mas o sonoplasta, hoje o operador de áudio faz tudo. Então, a Lúcia Helena, aí acabou, me liquidou ali. Mas tinha que abrir. E aí eu comecei dizendo a mim mesmo que eu era o maior locutor do mundo. Eu sou bom, eu falo, eu sou bom e tal. Aí ela entrava e ela falava assim, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta. Aí eu tinha que entrar, o Grande Teatro Ornex, entendeu? Rapaz, quando ela entrou... Sua voz continua belíssima, rapaz, enquanto trabalhando. Vou descontar no cachê. Vou baixar o cachê. Sem demagogia, é verdade. Do fundo. Obrigado. Aí, quando ela entrou e falou, a Rádio Nacional, rapaz, eu tive que me superar para falar o Grande Teatro Ornex. Aí seguiu, para entrar os camaradas fazendo a novela. E eu ali, sabe aquele camarada bobão? Que ficava olhando, e olhando, rapaz, maravilhado com aquele negócio. Aí daqui a pouco tá a lâmpada vermelha piscando lá, e olhando. Eu digo, o que está acontecendo? Alguma coisa aí. Teve algum problema. Aí o cara, cadê o locutor? Cadê o locutor? Eu estava tão envolvido no negócio que eu esqueci de acompanhar o script, eu entrei no negócio, tiveram que parar a gravação no primeiro dia da minha estreia na Rádio Nacional. Mas depois tudo foi tranquilo. Aí da Nacional, eu fui trabalhar numa rádio em Petrópolis. Eu posso falar rapidinho da Nacional? Nós ouvimos. Você lembra do comercial Querosene Jacaré, do Repórter S, que anunciava no Repórter S? Você lembra? Aí tinha, ó, Querosene Jacaré. Aí tem até a musiquinha. Eu tô na onda do jacaré. Aí Querosene Jacaré, o melhor. Repórter S, pô. Era antes do Repórter. Isso em São Paulo, né? Em São Paulo. Não, isso aí não era da Nacional do Rio. A gente ouvia lá no interior da Bahia. Meu pai ouvindo e eu era moleque e ficava acompanhando lá. Aí depois da Nacional fui para Petrópolis. De Petrópolis eu vim para Federal, que depois virou Manchete. Da Manchete eu fui para Globo, para Eldorado, Globo, depois
na CBN. CBN? Você foi o primeiro locutor da CBN, não é isso, Arildo? Inaugurei a CBN com Sidney Rezende. Passei também pela Tamoio. Aliás, a Tamoio tem até um caso interessante que eu vou contar depois, mais tarde, quando falar sobre o Roberto Carlos. Você me lembra. Aí passei também pela Tamoio e tal. De forma que hoje trabalhei também na Copacabana, na Relógio, na Rádio Melodia. Você trabalhou na Rádio Globo? Você falou que trabalhou? Não, você falou, não, na Rádio Globo, trabalhou na TV Globo também? Trabalhei 18 anos na Globo. Eu me aposentei na Globo, né? Isso, que a CBN é da rede, né? Mas você trabalhou na TV Globo e também trabalhou na Rádio Globo, AM, né? E eu lembro, lá na minha época lá de adolescente, eu ouvia as transmissões do futebol do Rio de Janeiro, Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Mário Viana, Kleber Leite, eu só esqueci o nome do outro repórter. O nome do outro repórter? Isso, Ronaldo Castro. E eu lembro, posso falar os comerciais? Pode, né? Que as empresas não existem mais. Não, é o Mário Viana, não, o narrador. Aí o Valdir Amaral, aí no placar do Maraca tá lá, ele fala, fala, Rádio Globo, tem aquele assovio, né? Comunicando para todo o Brasil, oferecimento Ponto Frio, Bonzão e Casas da Banha. Você lembra? Vamos começar. Ponto Frio, Casas da Banha, era uma rede de supermercados famosa, né? Tinha Rio, São Paulo, era isso mesmo? Verdade. Não existe, mas não existe, o Arildo, não existe mais esse supermercado, não, né? A gente está fazendo o comercial aqui de graça. Então pode. Não tem, não. E na Rádio Nacional a gente ouvia o José Carlos Araújo. José Carlos Araújo é seu amigo? Meu irmão. Você trabalhou com ele lá, né? É da mesma época da Rádio Nacional? Não, um grande narrador também. Não, eu trabalhei com o Zé na Rádio Globo. Na Rádio Globo. Eu ouvia ele já na Nacional, já. Na época da Nacional, narrador, eu nem lembro quem era narrador na Nacional. Mas eu trabalhei com ele na Globo. Eu trabalhei com o Zé Carlos na Globo. Hoje ele está na Tupi. Ele ainda trabalha, ele está na Rádio Tupi. Trabalha, que bom. Eu sou fã número 1 dele. Se você encontrar com ele, fala que eu mandei um abraço, que sou um admirador. Mas voltando à Rádio Tupi, eu tenho uma pergunta para te falar aqui. A sua história é tão grande, você também foi um dos jurados do Chacrinha por várias vezes, né? É o seguinte, eu não era efetivo no Chacrinha. Havia jurados efetivos e jurados incidentais, não é? E o Chacrinha, porque a TV Tupi, isso na época que o Chacrinha estava na Tupi, na TV Tupi. Isso. A TV Tupi, Rádio Tupi, jornal, o Jornal, Revista do Cruzeiro, eram tudo órgãos dos diários associados, entende? Isso. Então, a Tupi, ela abria no programa do Chacrinha uma cadeira de jurado para comunicadores da Rádio Tupi. E eu era comunicador da Rádio Tupi. Eu tinha um programa sábado, um programa domingo, chamado Tobogã Tupi, e no domingo as quentes da Tupi, uma parada musical e tal. E como comunicador da Tupi, eu atuava como jurado de Chacrinha, mas não constantemente, entendeu? Mas uma curiosidade, eu já ouvi muito falar que o Chacrinha, não sei se você pôde ver isso aí, observou isso aí, que o Chacrinha ele era muito ciumento com relação a chacretes, e ele tinha um carinho, uma proteção como se fossem filhas dele, que se qualquer pessoa que se aproximasse com mais intimidade, ele já intervia, Eu queria que você falasse disso, se é verdade, e da sua amizade, da sua relação de amizade com o Chacrinha. É o seguinte, no rádio, principalmente no rádio, eu sou mais do rádio que da televisão, todos nós nos conhecemos, mas nem sempre há a oportunidade do entrosamento, do aprofundamento da amizade. Chacrinha começou em Niterói também, na Fluminense, depois foi para a Rádio no Rio, virou comunicador de televisão, apresentador de televisão. Eu conheci o Chacrinha, primeiro estava na Globo, houve uma época que ele apresentou um programa na Globo, eu já estava lá, e eu conheci o Chacrinha, mas não tinha aquela... E no programa também dele, ele chegava na hora do programa entrar no ar, correto?
terminava o programa, ele já sumia para o camarim e tal. E o camarim dos jurados era um outro camarim, diferente do camarim. Essa história dele ser protetor das chacretes, eu não sei se você observa bem, Chacrinha foi o primeiro a lançar as mulheres de maiô, de biquíni, como dançarinas na televisão. Ele tinha que garantir a elas que elas teriam, que elas não seriam incomodadas, correto? E essa era a preocupação dele, não deixar que as chacretes fossem incomodadas pelo fato de estarem ali sumariamente vestidas, dançando no programa dele. E ele tinha realmente esse cuidado com as chacretes, com todas elas. Mas pelo profissionalismo do Chacrinha também, né? Pessoa. Agora, eu anotei aqui o seguinte, naquela época, o rádio era o principal meio de comunicação e, consequentemente, divulgação. Porque, além do rádio, existiam as revistas, né? Revista Manchete, a Contigo, a Sétimo Céu, a Cruzeiro, né? Era Cruzeiro ou Cruzeiro? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Mas só que para você chegar até essas revistas, já estava consagrado. Você tem que passar pelo rádio, né? Então, a gente sabe, com o nome que você tem, com a história que você tem, você ajudou a consagrar muita gente, infelizmente alguns que já se foram, que você vai falar agora, e muitos que estão até hoje. Eu gostaria, eu separei, não sou um discófilo, como falei, mas sou um colecionador de discos, eu tenho milhares de discos. Mas eu peguei alguns discos aqui, de artistas que a maioria são cariocas, ou outros começaram a carreira no Rio de Janeiro. Então, provavelmente você conhece. E eu peguei uma galera aqui que eu tenho uma admiração muito grande, canto as músicas dele. O primeiro disco que eu tenho aqui é do Paulo Diniz. Para mim foi Ele foi locutor da Globo. Também, né? Ele foi locutor da Globo, Quando eu entrei na Globo, ele estava saindo. Ele até gravou estourou I Wanna... não sei, não. Essa pronúncia eu deve fazer. Bahia. Isso, nossa, é sucesso até hoje. Eu, quando conheci o Paulo, essa coisa toda. Paulo até não está nesse disco, não. Não tá, não, né? O Paulo teve até um problema de físico e tal. E quando eu cheguei à Globo, ele estava saindo. Um camarada, gente boa, gente muito boa, Paulo Diniz. Tem aqui, seria bom. Seria bom se eu pudesse contigo casar, lembra? Seria bom. Renato e seus Blue Caps, lá do Rio de Janeiro. Renato, rapaz. Renato. Edilson, né? Falamos, foi um grande cantor e compositor, né? O Edilson e Renato são irmãos. O Renato é uma coisa interessante, tem uma história com o Renato. Renato estava gravando na CBS. A CBS era ali perto da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Agora não, ela está na Praia do Flamengo, mas ela era o estúdio da CBS era ali na próxima Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. E o Renato estava lá gravando um cantor e tal, e o arranjo chamava um cello, um violão, um violoncelo, né? Isso, aquele violão enorme. Baixo, né? Exato. E a CBS, o armazenamento, o quarto de armazenamento dos instrumentos ficava no Flamengo, lá a sala onde eles guardavam os instrumentos. Então, viraram pro Renato. Renato, tem que pegar o cello lá no Flamengo, rapaz. Como é que é? Para tudo aí. Pararam a gravação. E o Renato foi correndo lá no Flamengo pegar o cello. Pegou um táxi da Flamengo rapidinho. Aí voltou também. Aí vai entrando o Renato tranquilo no estúdio, né? Cadê o cello? Ih, rapaz, voltou correndo. Largou o cello por trás do táxi. A sorte dele, quando ele chegou da gravadora, o taxista vinha voltando de ré. O taxista estava voltando, a gente esqueceu. O Renato era flamenguista doente, né? Um outro dia, o Renato também na gravadora e tal, aí coçando a cabeça, conversando com o Carlos Pedro, um cantor maravilhoso, compositor sensacional. Você vai me falar dele, então, também, do Carlos Pedro. Ele coçando a cabeça e falou, cara, rapaz, não sei onde larguei meu carro, rapaz.
Era uma terça-feira. Aí o Carlos falou, rapaz, eu passei hoje lá no Maracanã, tinha um cara igual o seu, rapaz. Rapaz, será que eu deixei lá? Ele foi ao jogo do Flamengo domingo no Maracanã. E aí o jogo teve aquela charanga do Flamengo, que sai gritando, fazendo e tal. E ele entrou naquele carro, foi embora, largou o carro. Era terça-feira, largou o carro. Tinha colocado o carro. Renato era uma gente boa. O Renato, que foi uma das maiores bandas da história desse país, né? É verdade. Foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda, né? E eu gostaria que você falasse também, se você conheceu ele, porque para mim ele teve uma importância muito grande na Jovem Guarda, que foi o compositor Rossini Pinto. Qual foi o grande nome, Arildes, da música da Jovem Guarda, que para mim foi o maior movimento musical, né? Que nós já tivemos aqui. Né? Então, só para comentar, o Rossini, ele fazia versões principalmente dos Beatles, e Renato Silvio Keps gravaram muitas versões dos Beatles, né? Queria que você me falasse um pouco do Rossini Pinto. Você conheceu ele? O Rossini era meu irmão, adorava o Rossini. Nós nos gostávamos muito. Quando eu trabalhei na Rádio Globo, eu inventei um time de futebol da Globo lá. A Rádio Globo saía, vez por outra, para jogar em lugares que nos convidavam e tal. E ele sempre ia com a gente, o Rossini sempre ia. Ele gostava de jogar uma bola. Oswaldo Nunes, aquela turma toda. E o Rossini tem uma história interessante. Quando o Rossini faleceu, o jornalista do Estadão de São Paulo, Maurício Menezes, do Globo, o Maurício liga para o Rossini, para o Roberto, para perguntar, porque o Roberto gravou muita coisa, viu, Rossini Pinto? Roberto, o Rossini, né, rapaz? Estou ligando para você, Roberto. Pois não, Maurício. O Roberto ligando para você, porque o Rossini, seu amigo e tal. O Roberto Carlos, né? Rossini, né? Rossini. Pois é, Roberto. E o Rossini, então, ele parecia, pois é, rapaz, o Rossini. Então, Roberto, é isso. O Rossini pareceu, eu queria como você gravou muito, eu queria uma opinião sua e tal. Pois é, Maurício, rapaz, Rossini. Pois é, rapaz. Sim, Roberto, eu sei, mas você, como é que foi e tal? O que você tem? Pois é, rapaz, Rossini. Aí Maurício viu que o Roberto não ia falar. Tá legal, Roberto. Obrigado. Ô, Rei, poxa, Rei. O Rossini merecia mais atenção, ele aqui. Aí o Roberto pro Maurício. Maurício, não vai trocar minhas palavras aí não, hein? Não tinha o que trocar, pô, nem que acrescentar. O Roberto, ele não dava nem para levar o ar, né? Uma entrevista dessa. Mas aqui, ó, esse aqui, o Split Splash, você deve ter tocado muito, hein? Um dos grandes, né? Esse foi um dos primeiros grandes estouros de Roberto, né? Foi. Então, mas eu queria que você fale, Arildes, fala pra gente que o Roberto, muita gente, os mais jovens não sabem, ele começou na Bossa Nova, né? Num compacto simples que acabou não dando certo, né? Roberto canta. Roberto era lá do Espírito Santo. Cachoeiro do Itapemirim. E cantava lá, obviamente, daquela coisa toda e tal. E ele tinha uma tia que morava no Rio, morava parece que na Tijuca. A tia morava em Niterói, né? Ele veio para Niterói. Tem uma primeiro. Música, né? Ele estudou no Colégio Brasil, em Niterói, Roberto Carlos. Aliás, quando descobriram, fazendo essa... Alguém escreveu um livro sobre a história de Roberto Carlos, então rebuscou a vida de Roberto. Aí soube que o Roberto havia estudado no Colégio Brasil, em Niterói. Aí foi lá para pegar a ficha do Roberto, né? Encontraram, ninguém sabe até hoje onde foi a ficha escolar do Roberto Carlos, do Colégio Brasil. Muito bem, aí ele vem para o Rio de Janeiro e ali, canta lá e tal. Aí conheceu o Tim Maia, mais ou menos na mesma idade. O pai do Tim Maia tinha uma pensão na Tijuca,
E tocou ali, porque o Roberto, de vez em quando, ia lá fazer uma boquinha lá na pensão do pai do Tim e tal. Eu... Roberto tinha o quê? 18 anos? Tinha 18, 19, 17, 18 anos, né, Roberto, na época? Por aí. E por aí, aí. aí resolveram fazer um conjunto, tal de Sputniks. Aí juntou Tim Sputnik. Maia, Roberto Carlos, juntou Arlênio Lívio, que era o diretor da Rádio. Esse que tinha me convidado para trabalhar na Rádio Nacional mais tarde. Arlênio Lívio e Roberto. Zé Roberto, que não é o Zé Roberto cantor. Era o Zé Roberto, era a contra-regra da Rádio Nacional. Juntaram Mas só o teu Tim Maia e Roberto já era o máximo, pelo amor de Deus, caramba. Nem sabia. Um garotão e tal. Aí fizeram o Sputnik. Mas a coisa não fluiu, porque Tim Maia sempre foi, entendeu? Tim Maia sempre foi. E quando o Roberto viu que aquilo não ia à frente, o Roberto então saiu do grupo e coisa, aí o Tim Maia ficou muito chateado, porque o Roberto não comunicou a ele oficialmente a saída do grupo. Aí depois desses Sputniks, fundaram um tal de Snakes. Até o Erasmo teria participado de Snakes e tal. Mas ficou por aí mesmo. Tá? Então, Roberto, aqui e ali, e a onda era a bossa nova, porque o João Gilberto tinha estourado com é só esse meu baião, não tem mais nada, não. Tindão, tindão, né? Então começaram a chamar Só acordes dissonantes, não era, Ildes? E aí começaram a chamar. O cara tocar bossa nova, meu amigo, é só acorde dissonante o tempo todo. Eu não consigo tocar bossa nova, muito difícil. E aí começaram a chamar o João de desafinado e tal, que não sei o que, não sei o que. Os acordes dissonantes. Foi aí que o João gravou aquela música, né? Se você disser que eu desafino. Muito bem. Então a onda era bossa nova, E o Roberto ali querendo gravar e coisa. Então a Philips do Brasil, através do selo Polydor, lembro bem. Com a influência do Carlos Imperial, que tinha um programa de televisão na época. Outro grande nome, Carlos Imperial. E o Carlos Imperial viu o Roberto cantando no Beco das Garrafas, porque o Roberto fazia noite. Beco das Garrafas, né? Ele fazia noite para ganhar um tostãozinho e tal. E aí levou o Roberto para tocar no programa dele, para cantar no programa dele, porque o Carlos Imperial tinha um programa no Canal 2, TV Excelsior. TV Excelsior. Aí o Carlos Imperial levou o Roberto lá e tal. O Roberto cantou essa coisa toda. E depois o Imperial trabalhou a gravação do Roberto pela Philips. O Roberto gravou um compacto simples, com duas músicas. De um lado era João e Maria, e do outro lado, Fora do Tom. Né? Mariazinha não gostou não da invenção do João, coitadinho. E do outro lado, não sei, não entendi, vocês precisam explicar. Olha, assim eu lembro. Legal, cantam. Cara. E aí, o Roberto imitando o João Gilberto. Entendeu? O único disco que eu não tenho do Roberto, tá? O único que eu não tenho. Tá na internet. Eu não tenho. Puxar lá, que tá lá Aí o Carlos Imperial viu que não ia dar para Roberto. Ninguém conseguia suplantar o João Gilberto, porque o Roberto tocava um violãozinho, entendeu? Mais dois, não sai daqui. Vai enrolar. Aí mas o João não, o João inovou no violão. Era um monstro, O João inovou. O Gilberto era. Aí o Roberto não precisa desse negócio aí, porque quando o Roberto ia cantar no programa do Carlos Imperial, que era Alô Brotos, era o programa do Imperial, Alô Brotos, que era aquela juventude e tal. E quando isso, a juventude era chamada de Brotos, né? Era o Broto, né? Os jovens. Quando o Roberto ia cantar no programa do Imperial, a garotada, as meninas e tal, aquela coisa toda. Aí o Imperial inteligente sacou, ele tem que cantar para a juventude. Roberto vai cantar para a juventude. Aí trabalhou o Roberto. O Roberto, então, deixa a Polydor, deixa a Philips e vai para a CBS. E começou a carreira de Roberto na CBS. Ele foi indo. Com esse disco aqui, ó. Deixa eu mostrar novamente. Primeiro disco do Roberto na Jovem Guarda, aqui, ó. Com Split Splash. Você tem mais alguma coisa a falar do Roberto? Você falou, não? Esse foi o início, né? Eu tive muito pouco eu tive com o Roberto,
Porque Roberto era São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio o tempo todo, né? Depois de que estourou São Paulo, Rio. Encontrei com ele a ocasião na Rádio Mauá. Eu trabalhava na Rádio Mauá com Gilberto Lima. Gilberto Lima. Mas antes do Gilberto Lima, antes da água, tinha um rapaz chamado Euclides Duarte, na Rádio Mauá. Eu fui ao programa do Euclides Duarte uma ocasião, e aí o Roberto tinha saído do programa dele. O Roberto, Pelé, Erasmo, tudo garoto, rapaz. Tá garotado. Foi uma revolução muito grande na música brasileira, Jovem Guarda, não foi? Foi incrível, né, rapaz? Muito. Foi quando eu tive com o Roberto, nessa ocasião. Aí depois nunca mais, difícil. E o Paulo Sérgio, outro grande ídolo daquela época, hein? Paulo Sérgio, gente boa. Paulo Sérgio tem até um caso interessante com ele. Eu tinha um programa em Petrópolis, na Petrópolis Rádio Difusora, e eu tinha um quadro chamado O Artista na Sua Casa. E então eu promovia o artista durante uma semana, as pessoas escreviam, e no final daquela semana eu sorteava uma carta, e a carta sorteada, o artista visitava a pessoa. Aí apareceu lá o divulgador lá da Caravelli, Paulo Sérgio, ainda estava na Caravelli, se não me engano. Eu queria tocar. É um selo da Copacabana, não é? A Caravelli? É da Copacabana, né? Aí eu queria tocar o Paulo Sérgio. Eu disse, então vou botar ele aqui na promoção, o artista na sua casa, será que ele vem? Eu vou falar com ele, tal, lá na gravadora, não sei o que e tal. Aí foi lá na gravadora, então o Paulo Sérgio topou ir, só que não cantaria, não pediria para cantar e não podia avisar a vizinhança que ele ia, entende? Para não gerar tumulto, né? Exato. Aí uma semana toda tocando Paulo Sérgio e tal, sorteei lá a garota que ganhou a promoção, eu aí pedi que ela fosse à rádio, ela foi, eu falei assim, olha, ele vai à sua casa, só que ele não vai cantar e ele não quer que você chame vizinhança, ele só vai à sua casa, vai lá e acabou o papo. Mas tá legal, tá bom. Eu falei, mas pega um violão lá e guarda o violão em algum lugar, porque se ele falar qualquer coisa, eu pedir o violão, já tá ali. Aí ela assim, veio lá, arranjou um violão e tal. Aí no dia chegou o Paulo Sérgio, chegou muito atrasado, chegou 2 horas atrasado. Era para nós chegarmos na casa da menina lá por volta das 6 horas. Chegamos às 8 da noite. Eles nem esperavam mais a gente, achavam que a gente nem ia mais. Aí nós chegamos. E realmente estava só a família e tal. Aí entramos, aí foi aquela coisa, eles tinham preparado um bolo, um café, receberam o Sérgio Amin, o divulgador do Paulo Sérgio. Aí foi indo, conversaram, o Paulo Sérgio entrou no jogo da família, gostou da família. Aí, e eles doidos para pedirem para Paulo Sérgio cantar, mas eles sabiam que não podia cantar, né? Aí Paulo Sérgio, teve uma hora que ele falou assim, tem um violão aí? Eu digo, vai cantar. Não se conteve. Rapaz, vieram com um violão daquele de craveira de pau, lembra aquela craveira de madeira? Lembro. Rapaz, o troço todo desafinado. O Paulo Sérgio errou quase 15 minutos para melhorar a situação. Devia estar subtonado também, né? Empenado, né? Rapaz, foi uma hecatombe. Mas ainda assim ele gravou benzinho, porque era o seu que cantou e acabou. Foi um dos grandes sucessos. Agora me fale do Fernando Mendes, meu ídolo, gosto demais. Adoro ele. Fernando Mendes. Numa tarde tão linda de sol. Ela, grande mineiro, Fernando Mendes. Gosto muito dele. Ele está em São Paulo, né? Morando em São Paulo, trabalhando aí. Isso, e continua trabalhando muito, viu? Continua trabalhando. Com o Fernando também. Aí eu já estava em Niterói, na Rádio Federal, que era da Rádio Manchete. Aí, com o Fernando também aconteceu isso. O divulgador ele procurou para a gente fazer uma promoção de uma das suas músicas e tal. E, Arius, o que a gente pode fazer aí? E ele tinha gravado aquela música, a primeira música do Fernando, me lembra aí? A Desconhecida. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. 1972. Deixa eu ver se é 1 ou 2 aqui. Peraí, 1 ou 2. 1970 e... Rapaz, cadê?
Não, 73, 1973. Então isso aí devia ser mais ou menos em 74, 75. Por aí, 74. Isso. Aí eu falei, Fernando Hertz. Primeiro LP. Eu falei assim, vem cá, ele não tem um violão lá e tal, pra gente sortear aqui, não? Um violão daquele que ele começou a aprender e tal. Aí o Fernando levou o violão que ele tinha composto a Desconhecida. Você acredita nisso? Olha só. Ele mesmo assinou. Eu mandei ele assinar no violão, dei para ele um canivete. Olha só, rapaz. Arranhando o violão, escreveu Fernando Mendes no violão. Caramba, que legal. Foi uma promoção, foi um negócio... Rapaz, estourou essa promoção. No dia que ele foi pegar lá, entregar o violão, para quem ganhou a promoção, a rua onde era a rádio ficou entupida. Nossa, imagina. O trânsito funcionou. Muito bem, entregamos o violão e tal. Agora, o curioso. Uns 10 anos depois, quando eu fui candidato a vereador, eu fui vereador em São Gonçalo na época. Quando eu fui candidato Isso, pode falar, já aproveita e já fala. Você cumpriu um mandato lá, né? Cumpri de 88 a 92. Quando eu fui candidato a vereador, eu ia de casa em casa pedindo voto e tal. Quando bati na casa, nós aqui votamos o senhor, foi fulano que ganhou o violão do Fernando e blá, blá, blá. Aí me mostraram o violão, rapaz. Não sei quantos anos. Agora, isso foi em 74, a minha campanha foi em 88, 74, 84, 14 anos depois, não é? Aí, por aí. Aí, o violão estava arrebentado, aquela parte do bolso do violão. Soltou, né? Botaram o violão em cima do guarda-roupa. Você pegou calor. Molhou alguma coisa, descolou. E eu conheci um camarada que consertava aquilo, o violão. Eu falei, se vocês quiserem, eu posso levar para reconstruir o violão e tal. Levei, entreguei para o camarada que conserta o violão. Lá Aí passou e tal, fui lá pegar o violão, um cara não tava e tal, e coisa. Quando foi um dia que deu o violão, rapaz, você sabe que esse camarada vendeu o violão do Fernando Mendes que eu levei para consertar por uma grana violenta. Chegou um camarada lá e botou um dinheiro no violão. Deu não sei quanto, ele não quis me falar, mas ele ficou numa situação muito difícil comigo. Olha, eu vou à polícia agora, você vai ter que identificar aonde você vendeu, para quem você vendeu. Ele mudou uma relíquia. Do bairro. O cara uma relíquia. O cara que consertava mudou do bairro e eu nunca mais vi o violão. Aliás, nessa live que a gente está gravando aqui fazendo, de repente pode aparecer o cara do violão. Se ele quiser devolver, eu agradeço. Eu devolvo o violão e você será perdoado, rapaz. Não é isso? Será perdoado. Não, o moço que conserta o violão, como é o nome de pessoas que consertam? Tem um termo aí, cara que conserta instrumentos. Ele vendeu para alguém, entendeu? Para conhecer alguém que eu não sei quem Imagina, mas eu acho que o valor sentimental vale mais, é mais para quem recebeu, porque ele dedicou esse violão, ele assinou para o ganhador não é isso, Dom? Que foi a pessoa que foi sorteada, não é isso? E eu fiquei mal com a pessoa que ganhou o violão, porque eu não sei se ela acreditou na minha história. Eu contei a verdade, mas eu não sei se ela acreditou. É a mesma coisa aquele que corre uma maratona, ele ganhou, chegou em primeiro lugar, ganhou o troféu, o cara vai roubar o troféu dele. Aquele troféu vale muito para quem ganhou, para quem conquistou, para outra pessoa não. Então, acho que nesse caso aí o violão era a mesma coisa. Agora, vamos falar do... sim, pode falar do Fernando Mendes, nosso grande ídolo. Eu acho que o Fernando nem sabe disso. Pois é. Ô, Fernando, se um dia você tiver a oportunidade, que é seu amigo e eu sou seu fã número 1, se um dia você ver esse vídeo aí, assina novamente outro violão, procura o Arildes e entrega novamente para essa pessoa. Aí já pensou que felicidade não seria? Agora, Ô, Gilmar, como é que eu vou achar a pessoa do violão? Isso foi em 80. Agora, pois é, vai aparecer tanta gente dizendo, fui eu, né?
Exato, Me conta do grande Gerry Adriane, esse cara eu gostar demais, cara. O Gerry estava Outro sempre na grande Rádio nome Globo. da Jovem Guarda, rapaz. CBS, é a gravadora CBS. Ó. Ele estava sempre na Globo, a gente batia altos papos. Ele começou cantando italiano, né? Gerry começou cantando italiano. Isso. Olha, um camarada maravilhoso. Você sabe o nome dele? O nome dele? Você sabe o nome dele? Jair Alves de Souza, não é isso? Exatamente. O fã sabe, pô, Jair Alves de Souza. Quem descobriu o Gerry Adriane? Não sei, não. Não. Raul Seixas. O Raul, né? Não, pera. Opa, tô invertendo. Pera aí, vamos voltar a fita? É o contrário, pera aí, rapaz. Gerry Adriane que descobriu o Raul Seixas, rapaz. Tô trocando, porra. Eu acho que foi o Rossini que inventou o Gerry. Isso, e o Gerry que descobriu o Raul Seixas. Mas vamos falar do Gerry? Vamos falar do Gerry. Gerry, como já disse você, uma pessoa fabulosa, uma alma generosíssima, né? Já falecido ele. Isso, uma pena. Sempre queria a Globo, a gente batia altos papos, tomava um cafezinho, sempre conversava muito. Gerry é um maravilhoso, camarada muito dedicado à família também. Um cara corretíssimo. O Gerry, eu não tenho uma história especial com ele, não, mas é muito bom. Eu estava procurando nesse disco se alguma coisa do Rossini Pinto nesse aqui. Ele gravou muita coisa, mas nesse aqui não. Deixa eu ver o ano. Ari, deixa eu ver o ano desse que ele gravou esse disco aqui, 1970. Esse disco ele gravou em 1970 aqui, ó. Eu estava na Tupi nessa época. Tá, Tupi. Agora vamos. Esse com certeza é seu amigo, outro grande ídolo que gravou na CBS, que não era fácil. José Roberto, 1971. O Zé mora em Araruama, né? Ele mora em Araruama. Aí no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu, inclusive, comprei a casa dele. Ele está tentando baixar essa pandemia aí, para eu dar um pulo a casa. O Zé é outro camarada que a gente... Fala aqui, eu mandei um abraço, que eu sou um fã. Eu tenho todos os discos dele de vinil. Tudo dele, eu adoro ele. E vi uma última matéria, que é a última entrevista que ele deu agora no YouTube, para um outro canal, eu vi também. Curto tudo, Zé Roberto. Zé Roberto, uma vez, eu não tinha nada para fazer para São Paulo andar à toa. Aí dei de cara com ele, saindo de uma emissora de TV lá próximo à rodoviária, uma coisa assim. O Ari, eu te digo, para onde, rapaz? Eu digo, fazer o que aí? Estou andando à toa. Para onde? Eu digo, estou em lugar nenhum, acabei de chegar. Pô, mas vai para que hotel? Que hotel, rapaz? Não, vem cá comigo. Aí me botou no carro dele e me levou para um hotel chique no centro de São Paulo. Fiquei uma semana lá. Ele chegou lá, esse é Arilton Cardoso, do Rio de Janeiro, meu amigo, comunicador e tal, e vai ficar aqui comigo. E a CBS pagou tudo, lá, fiquei uma semana lá. Que beleza! Hotel de luxo, restaurante. Tudo por conta da gravadora do Zé Roberto, né? Sei lá, o Zé Roberto... Então, esse cara vendeu demais, o Zé Roberto. E aí eu conheci o Tony D'Amito, conheci muita gente. Tony D'Amito, não vai embora, meu bem, não vai embora, né? Cara, era bem legal, era seu amigo também. Eu lembro muito do Tony D'Amito. Eu conheci o Tony D'Amito e conheci também o Christian, da dupla Christian Ralph, não é? É o Christian, né? Conheci o Christian aí também, em São Paulo. E umas outras pessoas que agora não lembro. Conheci muita gente em São Paulo que ele me apresentou, o Zé Roberto me apresentou. O Christian, ele começou cantando em inglês, é isso mesmo? Começou. Ele começou cantando em inglês para música de novela, hein? Música para novela. Ele cantava em inglês. E depois, então, ele passou a cantar em português, o Christian. Gente boa também, o Christian. Isso. E continua trabalhando muito, Christian Ralph, continua trabalhando também. E o Nelson, você tem história, né? Nelson Gonçalves, esse é um grande ídolo, hein? RCA, gravadora era para pouco, CBS, RCA e Odeon, não era qualquer um que gravava nessas gravadoras, não, rapaz? O Nelson passou por um problema difícil, né? Você soube? Não sei se você... Sei, eu acompanhei. Eu vi a entrevista dele.
Ele estava sempre lá na Gosto Rádio muito Globo. do Nelson. Tem uma história com o Nelson até interessante. Um dia encontramos, eu vinha saindo da Globo, ele estava chegando. A gente se cruzou na escada. Eu digo, Nelson, tá opa, eu digo, olha, você tá, rapaz, você não tá assumindo, não, tá um problema. Aí o papo já tudo superado. É gago. Você não tem uma história que ele contou que virou lenda, né? Eu digo assim, Nelson, você não tem ido mais à televisão? Televisão ou não? Televisão, o burro mais bonito, 2.000. Papagaio, não sei o quê, 4. O jumento, não sei o que lá, 10.000. Nelson, vou não. Rapaz, eu vi uma entrevista do Nelson, vou contar rapidinho aqui, que o entrevistado é você que tem que falar, mas eu achei incrível o Nelson falando. Que, ó, pessoal, você que tem o seu sonho, não desista nunca, porque, olha, um exemplo, o Nelson Gonçalves se tornou um dos maiores ídolos, maiores cantores, para mim é a melhor voz de todos os tempos no Brasil, né? E ele tentou no Rio Grande do Sul, onde ele saiu, não deu certo, veio para São Paulo, bateu em tudo quando foi porta aqui, nada, foi para o Rio de Janeiro, até chegou na Rádio Mairink Veiga, não é isso? É isso do Rio de Janeiro? É isso, né? Na Mairink Veiga, ele fala até o nome, né, do produtor, mas eu não lembro. Eu sei que aí, não, vamos gravar, tá? Aí quando ele assinou o contrato, que falou o montante lá, ele falou, não acreditei. Mas o sonho dele, ele morava com uns pintores lá ali no centro do Rio, e ele numa pensão, né? E ele, muito pobre, ele via um pato lá na padaria, ele tinha vontade de comer aquele pato. Aí falava, um dia eu ganhar dinheiro, eu vou comprar um pato daquele. Falava, tá. Quando ele assinou, cara, já vou lhe adiantar um dinheiro. Ele encheu o bolso. Primeira coisa que fez, foi lá naquela padaria, comprou um pato. Aí chegou lá para os amigos dele. Agora eu tô realizando meu sonho. Eu comprei um pato, finalmente, tô rico, pô. Assinei o contrato, vamos comer o pato aí. Foi aquela festa. Ele O Nelson O Nelson era fantástico. Eu gostava demais do Nelson, pô. Você conheceu a Alcione, uma maranhense que fez história, começou aí no Rio, né? A Alcione, eu estive com ela diversas vezes na Rádio Nacional. Inclusive, deixa eu me ver a capa desse disco. Não foi esse. Não. Olha que capa linda. Deixa eu ver o outro lado. Deixa eu me ver o outro lado, a contracapa. Isso. Não foi essa, não foi esse, não. Um LP antes desse aí, um disco antes desse, da Alcione. Você viu, mano? A gravadora me convidou, né? Convidou muitos comunicadores, e eu fui um dos convidados e fui lá apresentar com a minha esposa. Assisti a Alcione lançar o disco lá numa boate grande no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome agora. E quem estava cantando lá, fazendo a pré-hora dela, era aquele rapaz de Sandra Rosa Madalena. O Sidney Magal. É a cigana Sandra Rosa Madalena. E aconteceu nesse dia que eu fui assistir na mídia. A Alcione, que conhecia o Magal, a Perla tinha lançado um disco. Eu não vou dizer Grande Paraguaia, Perla. Não vou falar gravadora, porque é uma coisa meio... Necessita um certo cuidado. Isso, exatamente. E a Perla tinha ido ao meu programa, eu falei assim, a Perla tinha lançado aquele de Pela Estrada do Sol, Lalari, lá, Lembro. A Estrada do Sol, o nome da música. Eu falei assim, o Perla, já vendeu quantos discos? Aí a Perla, o Aridas, mereceram que eles já venderam 5 mil. Que é paraguaia. 5 mil compactos. Eu digo, tá bom. Eu encontro o responsável pelo departamento de vendas. Aí eu pergunto a ele, olha só, eu tinha recebido a notícia de Perla de 5 mil. Eu digo, vem cá, e Perla, como é que tá lá? Já vendeu quanto? Nós estamos 35 mil. Você vê o cantor, o compositor, como é que é enrolado por esses sonhos. É verdade. O Chico Buarque, quando gravou Construção, quando gravou Construção, gravou a Construção. A Construção, né? Aí foi receber, chegou lá, tinha 50 mil reais de direito de autorais. Aí ele ficou chateado, falou, não é isso, não, papai botou uma banca danada lá, criou um problema danado. Eu volto semana que vem aqui ver essas contas aí. Voltou na outra semana, era 170 mil. Olha, você viu, caramba. É corrupção em tudo, né, rapaz? É uma pena. Sempre houve isso, né? Desde aquela época, né? Você falando da Perla, ela fez muito sucesso com Galopeira, né? Lembra da Galopeira? Galopeira.
né? Depois o Chitãozinho Chororó gravou, que também foi um sucesso absurdo. Eu nunca mais vi Perla, até foi para São Paulo, nunca mais. Porque o Rio de Janeiro, o rádio no Rio, acabou, né? Eu estou em Nova York, você sabe, né? É uma pena, né? Então, pessoal, nem falei, eu falei que eu ia me apresentar, falar quanta honra, além de falar com Arilton Cardoso, eu falando com ele lá em Nova York, né? Podemos, mais uma vez, olhar a bandeira dos Estados Unidos, né? Falamos no começo, né? Que uma coisa que eu admiro do americano é a questão do patriotismo, de se orgulhar da bandeira do seu país, de hastear a bandeira, de carregar a bandeira. Então, parabéns a todos os americanos, né? Mas então, o rádio acabou, né? O rádio no Rio acabou. Acabou. Em 73, foram para São Paulo Paulo Giovanni, Paulo Lopes, Paulo Barbosa. Paulo Lopes, isso, os dois famosos aqui em São Paulo. O Paulo Barbosa já faleceu, né? Mas Paulo Lopes e Paulo Barbosa foram muito famosos aqui, foi muito sucesso. O Arilton, sim. Então o Rio foi acabando, as agências de publicidade foram para o Rio. Eu gravei muito comercial, ultimamente não se grava mais no Rio de Janeiro, é muito difícil. Então tudo foi para São Paulo, e eu nunca mais vi Perla, porque os artistas, os cantores também de São Paulo, volta e meia estavam no Rio, não é? Mas hoje, com a extinção das emissoras de rádio do Rio de Janeiro e da rádio musical, hoje a rádio é mais all news do que musical, não é? Então não se vê mais a Perla, é muito difícil. Mas é isso aí. Arilton, uma pessoa que nossa conversa, só eu tenho os discos, só que eu acabei não pegando, não achando aqui na hora, mas um cara que eu gosto muito, que fez história, pena que foi uma carreira muito precoce, que foi o Evaldo Braga. Me fala um pouco do Evaldo Braga. Gostar demais, Evaldo Braga. Evaldo Braga, ele era... Foi um estilo, é muito bom. Bem brega, né? Era bem brega, mas era... Isso, exatamente. Essa é a cruz que eu carrego, né? Isso, já tocou muito ele. Tem problema, porque o meu programa vinha feito pela direção de programação da rádio. Eu tinha lá só uma ou duas vagas para colocar pessoas, para colocar um cantor, uma coisa assim. E tinha muita gente para colocar. E Evaldo Braga já estava estourado, dando chacrinha, aquele negócio todo. E eu não tocava, Evaldo, não tocava. Quando foi um dia, encontrei com ele no corredor da Rádio Tupi, aí ele era altão, né? Isso aí. Aí ele me encontrou lá no corredor da Rádio Tupi, aí me abraçou e falou assim: olha, Arilton, muito obrigado aí, porque você tem me tocado muito. Aí você falou, puxa, eu digo, Evaldo, você está mal informado, eu não toco você não, meu filho. Aí ele falou, mas se você puder dar uma olhadeira e tal, não sei o quê. Aí eu passei a tocar o Evaldo, ficar muito humilde, rapaz, muito simples, coitado. Mas tarde ele morre num desastre terrível de carro. Né? Exatamente, uma pena, né? E daquela época, o Nenel, que foi cantor e compositor. Não, aí você está falando no irmão meu, rapaz, é mesmo, é amizade. Você está falando um cara que eu sou fã, ardoroso. Nenel. O rapaz... Murro em Ponta de Faca, uma dos títulos da música famosa dele, não é isso? Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém. Essa não é do Nenel, essa aí? Nenel tem muito sucesso, muito sucesso. O Ébano é até dele, o Roberto não gravou? O Roberto gravou música do Nenel? Tem até uma coisa interessante do Roberto, do Daniel com o Roberto. O Roberto compunha para o Paulo Sérgio. Isso. Eu não bebo água quando falo, não, mas essas lâmpadas aqui eu estou suando praticamente. O meu está aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Até já está vazio o copo, hein? Com a sua permissão. Mas aí, rapaz, o Nenel, ele queria gravar com o Roberto, porque o Paulo Sérgio vendia e tal, mas não vendia tanto. O Roberto era o campeão de disco, né? E o Roberto tinha um programa na TV Tupi chamado Jovem Guarda. Jovem Guarda. Jovem Guarda. E o Nenel ia lá para falar com ele, mas não deixava o Nenel entrar. O Nenel morava no Morro do Borel.
O sonho do Nenel era comprar um tapete daquele. Já viu aquele tapete felpudo que você pisa o pé do tapete? É tipo Pérsia, né? Tipo Pérsia, né? Não, Pérsia é mais fininho, é mais baixo. É o felpudo, eu sei, o alto. Era o sonho do Nenel. Comprar um tapete daquele. Aí, Nenel falou, pô, eu tenho que gravar com o Roberto, que é para poder... Ô, Ita! Alavancar a carreira dele, né? Eu tenho que gravar com o Roberto, que é para poder alavancar a minha carreira. Na chegadinha que chegou aqui o nosso secretário. Isso. Meu amigo Ita Guedes. Aliás, fala para o Ita aparecer aí, para eu fazer um agradecimento aí. Quero agradecer ele. Se queria aparecer que eu chamei ele. Eu chamei, mas ele não estava na área, não. Aí, o Nenel não deixava o Nenel entrar de jeito nenhum, rapaz. Coitado. E o Nenel querendo falar com o Roberto e não tinha jeito. Aí o Nenel alugou um terno, botou um terno, tal coisa. Aí foi lá. Aí os caras olharam assim de longe, né? Pô, será que é aquele cara? Então, acho que já me reconheceram. Eu vou ficar na espreita. Quando entrou no carro, os seguranças do portão lá bobearam, o Nenel saiu correndo. Aí voado, o pessoal correndo atrás do Nenel, segurança daqui, dali e tal. Mas tanto ia a TV Tupi para falar com o Roberto, o Nenel já sabia até onde era o camarim do Roberto, entendeu? Sei. Aí o Nenel correndo, quando foi chegando no camarim, agarraram o Nenel. Caramba. Roberto, sou eu, Nenel, pô. Tudo Paulo Santos. Aí o Roberto mandou os caras soltarem o Nenel entrou. Aí o Roberto, quer dizer que você que anda fazendo essas músicas aí, me atrapalhando a vida. Concorrente, né? Aí, Nenel, não, rapaz, eu componho, eu vim até mostrar a música pra você e tal. Mas o Roberto estava gravando o Ritmos de Aventura, um filme que ele estava fazendo. Isso, virou filme, né? Lembra? Então ele saía do Jovem Guarda e ia correndo pro set do filme. Muito bem. Isso, aí Nenel ficou atrás do Roberto durante 3 dias. O Roberto e o Nenel ia atrás. Até que um dia, deu um tempinho lá, o Roberto pegou um violão. Toma, Nenel, mostra a música aí. Aí o Nenel mostrou a música. Aí o Roberto gravou, estourou. Mais tarde o Vanderlei também gravou, estourou a música, aí Nenel comprou o seu grande tapete de... Arildes, eu não estou lembrando mais qual foi a música que o Roberto gravou do Nenel. Eu não estou tentando lembrar aqui, mas eu sei que gravou mesmo, está aqui nos discos. Eu vou olhar nos discos, mas eu não lembro qual é. Sem você... Minha vida, quero ter você perto de mim. Eu acho que é essa aí. Não tenho certeza, não. Quero ter você perto de mim. É linda essa música. Eu não sei se é essa. Também não lembro. Não lembro. Ou se é do Luiz Airão. Não sei bem. O Roberto gravou do Luiz Airão também, eu lembro. Gravou do Luiz Airão. Aí o Luiz Airão é outro grande amigo meu, gente muito boa. Né? Rapaz, olha. Luiz Airão, saudade dele. Aí, muito bem. Aí, rapaz, aí Nenel, com o dinheiro que ele ganhou da música do Roberto Carlos, uma parte que o Roberto gravou, ele comprou uma casa no Morro do Orel. E comprou também o tal tapete, o sonhado tapete. O tapete sonhado. E Nenel era o arrimo da família, entendeu? Nenel era o arrimo da família toda. Aí, rapaz, mas no Morro do Borel, o terreiro tudo de barro, aquele barro vermelho e tal, a criançada, os irmãos dele eram o irmão mais velho, aquela criançada toda corre para lá, corre para cá e suja o pé e tal. Suja o tapete. Sujava o tapete. Então ele não teve jeito. Então mandava enrolar o tapete. Rola o tapete. Enrolava o tapete. Encostava o tapete na parede. Alguém tocava cigarra, ele ia lá e olhava. De acordo com a visão, bota o tapete. Enrola o tapete. Tira o tapete, então no tal de bota o tapete, tira o tapete. Ele que me contou isso pessoalmente no meio da rua. Ele que te contou. Encontrei com ele na Lapa, entendeu? Encontrei com ele na Lapa.
pô, Nenel e tal. Aí, rapaz, ficou ali conversando no meio da rua, caiu muito tempo. E ele me contou essa história. E mais tarde eu encontrei Nenel novamente no sepultamento do Haroldo de Andrade. No sepultamento do Haroldo. E aí encontrei com ele lá e tal. A gente conversou. Nunca vi muita saudade. O tempo aproxima, mas também afasta as pessoas, não é, rapaz? Uma pena. Eu adoro. Arildo, se a gente for falar dos amigos que você tem, das pessoas famosas que você já conviveu, a gente ia ficar pelo menos uns 6 meses gravando aqui, né? Mas olha, por exemplo, Vanusa. Infelizmente foi embora também. Foi um grande nome, né? Eu tenho uma passagem com ela de uma emoção muito grande, muito grande. Eu tinha um programa na Rádio Fluminense. Já na Fluminense do segundo, porque a Fluminense ela teve 2 épocas. A época em que eu comecei e depois quando o jornal O Fluminense comprou a rádio. Que a rádio era do Seu Dantas. E Seu Dantas depois vendeu para um jornal O Fluminense que era como é que era o dono do jornal Fluminense? Eu não lembro agora. Era um general, esqueci o nome dele. E aí, eu tinha um programa também na Fluminense, na segunda fase da Fluminense. E Vanusa foi ao meu programa. Quando Vanusa chegou no prédio do jornal, a rádio era no 10º andar, e o jornal era no 3º andar. O jornal pegou Vanusa, entendeu? Levou Vanusa para ele, levou para lá, tirou foto e tal. Aí Vanusa falou assim, não, mas eu vim aqui no programa do Arildo, onde é a rádio e tal. Aí subiram, a reportagem sobe com Vanusa para o 10º andar, onde tinha um programa. Chegou lá, mas o foco do jornal era só Vanusa, só Vanusa. Quando Vanusa percebeu isso, que o foco do jornal era só ela chegou, me abraçou e falou assim, pode tirar uma foto aqui com o meu comunicador? Vocês não estão vendo que eu estou aqui no programa do Arildo? Entendeu? Mas aquilo Vanusa me comprou. Ali ela me comprou. Meu Deus, agora eu vou tocar ela pro resto da vida, né? Ela tem uma... imagina. Vanusa é uma grande intérprete, né? Um grande intérprete. E a voz dela, o timbre de voz da Vanusa era diferenciado, não era? Você que conhece muito mais de voz do que eu fazer uma análise de voz, era fantástico, né? Manhãs de Setembro. Vocês querem, preste atenção, qualquer um de vocês que estão assistindo a gente, pare e ouça Vanusa cantando Manhãs de Setembro. Aí você pensa assim, isso aqui é um paralelo. Exatamente. Fantástico, era fantástico. Se eu não estou enganado, ela foi esposa do Antônio Marcos? Foi, Vanusa? Claro. Foi esposa do Antônio Marcos. Foi. Justamente. Eu acho que foi a primeira esposa do Antônio Marcos, me parece, Vanusa. O Antônio Marcos foi outro grande nome daquela época, né? Também, né? Altão também, grande, enorme, né? Foi. Agora, eu tenho outro aqui que eu gosto muito dele, que é da terra do Ita, né? Que é lá de Goiás. Odair José, um grande outro, que continua trabalhando e tá bem, continua trabalhando, fazendo shows dele, continua na mídia, outro que tá bem, pra caramba. Saudade do Odair. Eu tenho que ir a São Paulo visitar essa gente. Odair tá morando aqui em São Paulo? Tá, Odair ele mora aqui em São Paulo? Numa granja aí, numa chácara, numa coisa assim. Daí mora aí. Tem que ir visitar ele, porque desse foi. Daí eu toquei a primeira música do Odair. O Odair apareceu num selo Epic da CBS, gravado por invenção do Rossini Pinto também. Aí mas o Odair, como disse a você, eu não tinha quase espaço para rodar. Eu tinha 1 ou 2 vagas para rodar num programa de 3 horas que vinha todo programado da direção. Eu tinha muitos amigos, muita gente para tocar. Em Paulo Sete, um compositor do Rio de Janeiro, não sei se Paulo Sete não vejo há muitos anos, o Paulo Sete, então, eu não tocava, porque o Odair queria tocar no meu horário. Eu não conhecia o Odair, não sabia quem era e tal. Quando foi um dia, o Paulo Sete, eu disse que quero te apresentar um camarada, um amigo meu. Muito bem. Aí, lá no Amarelinho, a gente estava tomando café no Amarelinho, lá na Cinelândia, ali e o Paulo Sete você quer o Odair José? Pois não, cara. Aí conheci o Odair José ali e tal. Aí eu cheguei na rádio, botei lá o disco do Odair para eu ouvi o disco do Odair, toco o telefone.
parece que foi tudo combinado, entendeu? Rossini no telefone. Marido, opa! Era assim. Ô, rapaz, eu queria tocar meu pupilo aí. Peça o pupilo, Rossini. Ô, daí, rapaz, você não fica aí, nossa. Ô, Rossini, você não tá armado, não, você, Paulo Sérgio. Aí eu tive que tocar o Daí por livre e espontânea pressão. Aí toquei o Daí, depois virou meu amigo. Nesse show de lançamento da Alcione, que eu fui, quando eu estou chegando, a minha mulher, então, essa coisa toda, o Odair era casado com a Diana. Aí, isso, canta aquela música, ô meu amado, por que brigamos, né? Grande sucesso da Diana. Aí lá vem a Diana correndo e se agarra no meu pescoço, me beija e tal, aquela coisa. E a minha mulher olhando, rapaz. Aí, ela acabou daquele mise-en-scène todo meridiano. Essa aqui é minha esposa. Essa aqui é a minha esposa. Aí dizendo, olha, a senhora me desculpa, mas nós adoramos ele. Não, até por uma gratidão, né? Até por uma gratidão pelo que você fez, que você ajudou na divulgação do esposo, né? Deus não sabia quem era Diana. Aí Deus ficou minha esposa. Ela ficou passada, rapaz. Aí eu falei, Deus era esposa do Odair. A cantora Diana. Aí ela entendeu, né? Coisas interessantes. Rapaz, muitas histórias. Olha, você falando Adriana. Adriana já é de uma geração, né? Um pouco depois. É sua amiga, Adriana. Adriana, ela fez muito sucesso nos anos 80. Ela fez muito sucesso nos anos 80. Não, uma cantora que foi. Ela começou em 69. Em 69, né? Mas nos anos 80. Ela não é a Adriana que fez muito sucesso ainda nos anos 80? É a mesma Adriana, né? Ela arrebentou com músicas de novela, essas coisas todas. Isso, justamente. É sua amiga também, a Adriana? Gosto mais dela. Gosto muito dela. Ela começou com uma música chamada Vestir Azul. Vestir azul, minha sorte então mudou. Lembra disso? Depois o Wilson Simonal gravou também essa música. Mais tarde, o Wilson Simonal gravou Vestir Azul. Né? E a Adriana, agora a Adriana, rapaz, a Adriana é outra história com a minha mulher é muito ciumenta, né? Eu conheci a Adriana em 80. Em 70, na Tupi. E ela ia em todos os meus programas. Adriana, um abraço para você, Adriana, muita saudade de você. Aí, Ineuso tinha um ciúme de Adriana. Eu digo, meu Deus do céu, quando foi um dia, a Adriana foi lá no programa e falei assim, Adriana, você precisa ir lá em casa. Ineuso tem um ciúme de você danado e tal. Você acabar com isso e tal. Aí, rapaz, marcamos um café à tarde lá em casa. Aí ela foi ao meu programa, terminou o programa, nós fomos lá para casa. E eu coloquei a Adriana entrando pela porta dentro, né? Vai entrando aí, Adriana. Aí quando Deus abriu, estava a Adriana entrando pela porta dentro. Aí acabou, daquele dia para frente, o ciúme acabou. Que bom que tudo foi resolvido. Né? Porque não era para pegar os discos, né, dessas pessoas, mas aí na hora eu acabei. O Bebeto é seu amigo também, né? Eu vi você falar do Bebeto, né? O Bebeto é um cara maravilhoso também, gente muito boa. Bebeto, uma ocasião, eu estava numa situação difícil, né? Porque você sabe, tem a vida, tem altos e baixos, né? Eu estava numa ocasião muito difícil e Bebeto mandou o Aldemir, que era divulgador dele, pode ir lá para o Arilde, lá, se ele precisar da gente vai lá fazer um show para ele. Rapaz, que Bebeto se disponibilizou para fazer um show para me ajudar, rapaz, numa situação que eu estava passando dificuldade. E essa gratidão tem com ele até hoje, cara. Até hoje, eu pago o Bebeto. Se eu ganhar na loteria, eu der o prêmio todo para ele, eu não vou pagar. Nossa, então você é seu amigo assim mesmo, particular mesmo. Amigo. Eu amo o Bebeto. Amo o Bebeto. Você encontra com ele sempre lá? Ele continua morando no Rio? Continua, né? Mas eu não tenho estado muito. Agora, com essa minha situação de estar em Nova York... exatamente. Ele está no Rio, você está em Nova York, não, é mais difícil, né? O encontro. É difícil, E o Roberto, o pessoal dos Golden Boys, você era amigo do pessoal? E outra banda que
que revolucionou, né? Se a garota lhe interessa, não esquente a cabeça, né? Muito fantástico, os Golden Boys. O Roberto era o Relações Públicas, tanto do Golden Boys como do Trio Ternura. E eu sou fã de Evinha, né? Evinha, eu adoro Evinha. E eu acho até que ela está no Brasil. Eu acho que ela está no Brasil nesse momento, eu não sei bem, não. E então, sempre que eu vi, mas Evinha não saía, não ia às emissoras de rádio, nem nada, Evinha não saía. Então, sempre que eu via o Roberto, eu digo, Roberto, e a Mana, como é que tá a Maninha lá e tal coisa, né? Conversava muito com ele sobre Evinha. E o Roberto, cara, uma boa também, gente. Rapaz, você está me perguntando essas pessoas, eu estou entrando aqui em nostalgia. Mas é justamente isso que eu quero. Nós estamos falando de história, né? A gente não está falando nada de nada atual, né? Vamos falando da história, né? Estou entrando em nostalgia. Por exemplo, daquela época, e o César Sampaio, nos anos 70 também ele fez Arrebentou. Tem o César Sampaio e tem o Sérgio Sampaio, que eu nem tinha falado. Tem os dois, né? O Sérgio Sampaio foi doutor comigo na Rádio Carioca. Depois ele gravou Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Mas é Marchinha de Carnaval, né? Muito bonita essa música. Essa música fez parte do Festival Universitário do Rio de Janeiro, não é? Isso, muito bonita. Eu conheço a música. Isso. Não é uma marchinha, não. É uma marcha, né? Uma marchinha. É mais ou menos. Uma marcha rancho, uma coisa parecida. Isso, justamente. Morreu cedo, né? Morreu cedo. Agora, o pena. César Sampaio, tem o Sérgio Sampaio e o César. O César é secretário da Beira do CRAS, né? Isso, foi sucessão dos anos 70, não foi? O César Sampaio, rapaz, é outra criatura maravilhosa também. Gente muito boa. Sempre que eu encontro com ele, agora não tenho visto, mas sempre que a gente encontra, a gente para, mesmo que a gente esteja com pressa, alguma coisa, a gente tem sempre um minutinho para parar, para conversar, para trocar uma ideia, tomar um café, porque a gente é muito boa. Rapaz, o rádio, pelo menos comigo, eu só encontrei gente boa no rádio. Só gente boa. Só cruzaram o meu caminho pessoas maravilhosas, entende? Na Rádio Nacional, pessoas maravilhosas, como eu aprendi muito. Na Tupi, você já ouviu falar em Alberto Cury? Conheceu? Alberto Cury, de nome sim. Não cheguei a ouvir, mas de nome sim. Muito. Alberto Cury é irmão do Ivon Cury. Ivon Cury, famosíssimo. Do Jorge Cury, do narrador? Da família Cury? O Jorge Cury eu ouvi demais na Rádio Globo. Valdir Amaral e Jorge Cury. Existia um equilíbrio. Existia um equilíbrio tão grande de categoria de Jorge Cury e Valdir Amaral que muitos jogos eu via, um transmitia um tempo e o outro transmitia outro tempo do jogo. Verdade. Você lembra disso? O Alberto é o rei do jornal falado no Rio de Janeiro. Não sei se no Brasil, que eu não conheço um rádio em nível de Brasil, mas em nível de Rio, Alberto Cury é o Papa, né? Um dos papas. Depois ele senta na mesma arquibancada do Heron Domingues, do Everton Correia. O Everton Correia era outro monstro do jornal falado no Rio de Janeiro. E Alberto Cury, tal, eu trabalhando na Tupi, e ele, além de ser o chefe do jornalismo na Tupi, era o locutor, um locutor padrão. O Alberto Cury era um locutor padrão, trabalhava de manhã, e eu trabalhava à tarde. Eu li o Sentinelas da Tupi à tarde, e Alberto de manhã. Aí, rapaz, uma vez eu termino de ler lá um jornal, e vou pelo corredor, levando o jornal para a redação. Aí ele sai da sala dele, passa por mim, aquele grandalhão, abraça, me dá um abraço, bota a mão no meu pescoço assim, naquela fácil, porque é enorme, e vira para mim e fala assim: meu colega, você já pensou, Alberto, me chamar de meu colega, rapaz? Aquilo. Mas é que você é muito modesto, rapaz. Você é muito modesto. Sua história é muito grande. Mas eu não sou a gente sabe. Toda, não. O rapaz Alberto Cury, meu irmão, me chamar de meu colega, aquilo foi o troféu da minha carreira. Para confirmar isso, uma vez eu estou chegando na Canal 2, na TV educativa, ali
não esqueci, tem uma rua que vai da Praça Tiradentes até a Riachuelo. Esqueci o nome daquela rua ali. Onde ficava... o Rio eu não conheço, não, só de passagem. Aí um carro parou. Eu vim andando a pé pela calçada. Um carro parou e deu ré. Deu ré corrente a mim. Aí ele baixa a cabeça e fala assim: Arildes Cardoso era Alberto Cury. Eu digo, ai, cara, não faz isso, Alberto. Alberto Cury, me chamar de meu colega, parar o carro na rua, no trânsito, só para me saudar. E olha, a minha carreira de locutor noticiarista está devidamente premiada com essas duas ocasiões do Alberto Cury. Como que você contou no início da nossa conversa, com o Jerônimo, né? E o Odorico Paraguaçu. Qual é o nome do Odorico Paraguaçu? O nome do Odorico, o nome do Paulo Gracindo, um mito, né? Um monstro sagrado. Aquilo é fantástico. Dificilmente vai nascer outro Paulo Gracindo. Impressionante, no Brasil, tantos ídolos que se vão e depois não aparece ninguém, não, nem perto. Mas, Arildes, a nossa conversa está tão boa que dá vontade, eu ficava aqui pelo menos uns 6 meses falando. Agora, Arildes, fale qual foi a entrevista que você fez, que você sentiu mais prazer. Essa foi uma entrevista que eu me consagrei, é o que eu queria, que eu entrevistei uma pessoa que eu admiro realmente. Quem foi? Qual foi essa entrevista que você fez? Eu falei a você que eu leio os idiomas, não falo em um, mas leio todos eles. Eu tive que fazer um treinamento muito grande para falar inglês, pelo menos um pouquinho, para entrevistar Bill Haley e seus cometas. Eles vieram ao Brasil, foram ao Rio de Janeiro, e eu peguei meu gravadorzinho e fui lá entrevistar Bill Haley. Um monumento do rock, da história do rock, né? Ele tem uma música que estourou no mundo chamada Rock Around the Clock. Não sei se você já conhece a música, né? Tem um trechinho aí, pô. Sei. Caramba, você entrevistou esse aí? Isso aí é um clássico, pô. Lembra dessa música? Lembro, é um clássico, pô. Entrevistei o Bill Haley, rapaz. Aliás... Da época do Iê, né? Do rock em si, né? Do rock and roll, na verdade, né? Era o rock and roll, né, nessa época? Eu sou do tempo do rock, das mímicas. Rock and roll, eu sou do tempo do Little Richard, do Elvis Presley. Caramba, você entrevistou esse cara aí, meu? Entrevistei, rapaz. Você é doido. Entrevistei o cara. E, rapaz, essa entrevista foi maravilhosa. Até hoje, entende? Coroa, assim. Eu tive com os Platters, tive com o Johnny Mass, mas o Nossa, olha, o que caramba. ficou, Olha só, rapaz. Com isso, hoje, aí morando nos Estados Unidos, você hoje fala em inglês fluente mesmo, né? Eu estou aprendendo com o meu neto aqui. Estou aprendendo com o meu neto. É com o Pedrinho aí, né? Arildes, agora, eu gostaria que você falasse qual foi a notícia que você deu que você gostaria de não ter dado, aquela que te abalou mesmo, falou, poxa, eu não queria ter dado essa notícia. Que marcou assim. Você sabe que foram muitas, né? O noticiário ele é recheado de notícias ruins, que isso é que dá audiência, né? Infelizmente. Isso dá audiência. Eu aprendi a ler notícia com Heron. Heron uma vez virou para mim e falou assim: olha, você tem que se transportar para o local do acontecimento. Para você interpretar bem a notícia, você precisa se transportar para o local do acontecimento. Se você vai andar por uma colisão, você então vai lá para você ver a colisão, um carro batendo no outro, tal, a ambulância chegando, aquela coisa e tal. Vai dar notícia de um assalto a banco, vai para lá para ver o banco, o cara entrando no banco, a polícia, o cara, você vai lá para ver, se transporta. E isso ajuda a interpretar a notícia, a dar mais força à notícia. E eu aprendi isso Se possível, fecha até os olhos, né, para viver mais aquele momento. Não dá para fechar se você não lê, né? Mas olha só. Aí eu entrei. Outra coisa que ficou na minha memória de notícia boa que eu dei foi a chegada do homem à Lua, em 69. Essa foi uma notícia que marcou para você, que valeu a pena.
E também a Guerra das Malvinas, não é? Eu vi notícia do final da Guerra das Malvinas, também marcou. Muito bem. A morte do Kennedy foi outra coisa que também me chocou muito. Você que deu a notícia. Você estava em que rádio quando você deu a notícia da morte do Kennedy? Estava em que rádio? Rapaz, eu não sei se na Federal, se na Tupi não. Ou foi Federal ou foi Fluminense, não lembro mais, não lembro bem, não. Tanta coisa, já vai para 50 anos essa coisa. Mas a notícia que me arrebentou, que acabou comigo, eu tive para o psicólogo, foi a Guerra de Biafra, a Guerra da Nigéria. Da Nigéria. Aí aquilo ali acabou comigo. Eu fiquei doente, tive que ser acompanhado por psicólogo, porque eu ia para o local da guerra, eu ia para o front, entende? Então eu via aqueles garotos de 14 anos com fuzil, que não aguentavam nem carregar o fuzil, de pé no chão, na guerra, porque eu dava a notícia da guerra da Nigéria, e a revista O Cruzeiro publicava as fotos. Entendeu? Então eu vi aquilo, rapaz, coisa horrível. Aquilo acabou comigo, eu tive que ir para psicólogo para poder suportar. Então, os fatos mais importantes. As notícias que eu não gostaria de ter dado, a morte do Kennedy, a guerra da Nigéria, essas execuções terríveis que acontecem na Candelária, né, que acabaram lá com os militares da Candelária. Agora, e as notícias mais alegres foi o final da Guerra das Malvinas, né, acabou a guerra, né, você dá a entrevista com o menino dos cometas, do Harry e seus cometas, e por aí. Então, deixa eu pegar aqui, eu deixei cair meu celular aqui, né? Mas pega aí que dá tempo. Já peguei o celular, tá aqui. Exato. Mas deixa eu ver se eu fiz todas as perguntas para você, né? E a gente não pode... tem uma pessoa que eu já ouvi você falar, porque algumas coisas que eu estou te perguntando, eu vi em outra entrevista sua. E eu vi você falar de um amigo seu, acho que é Zil Rosendo o nome dele, não é isso mesmo? Zil Rosendo. Zil Rosendo também é da época da Bossa Nova. Ele também é da época da Bossa Nova. Ele é contemporâneo de João Gilberto. Ele é contemporâneo de João Gilberto do João Gilberto. E do Roberto Carlos com aquele compactinho pequeno, João e Maria, e do outro lado é João e Maria, e do outro lado, esqueci a música do outro lado. Bom, o Zil Rosendo era chamado Marujo Cantor, que ele era da Marinha. Ele gravou uma música Balanço do Ar, navega, navega, navio, aproveita o balanço do mar, navega, navega, navio. E o Zil foi uma força muito grande para me colocar no Rádio Rio de Janeiro. Ele que me levou a Carioca, ele que me levou ele me levou a Rádio Relógio, ele me apresentou o Francisco Carioca, entendeu? Que trabalhou muito tempo na Rádio Globo, na Rádio Tupi. Francisco Carioca, gente boa também, já falecido. E o Zil Rosendo, rapaz, ele gravou esse disco e pegou uma hepatite C, sei lá, uma hepatite terrível, não suportou e faleceu ainda no seu primeiro disco. Mas uma pessoa maravilhosa. Depois você procura aí Balanço do Mar, o nome do Zil, e aí você faz um BGzinho enquanto nós falamos sobre Zil Rosendo. Tocava um violão maravilhoso. Tinha uma revista nessa época chamada Intervalo. Você falou que os grandes nomes saíam nas grandes revistas, não é? Exatamente. Mas os pequenos nomes saíam em revistinhas menores. E tinha uma revista chamada Intervalo, na época, que fez com ele reportagem. Eu ainda lembro dessa revista Intervalo. Acho que eu lembro, sim. Essa revista fez 2 páginas com ele, 2 páginas. E aquilo me chamou a atenção. Foi quando eu trabalhava em alto-falante. Um dia entra um camarada lá, eu sou o Zil Rosendo e tal. Aí eu fiquei conhecendo ele, muito meu amigo, meu irmão. A morte dele me arrebentou comigo. Arrebentou. Mas o Rosendo é fabuloso. Está dando um sinal aqui de bateria fraca. Temos que correr. Exatamente. A gente já vai encerrar. Eu quero falar aqui, também queria falar também sobre Carlos Pedro, que é outro cara que eu adoro.
É até meu parceiro de música, Carlos Pedro. Eu adoro Carlos Pedro. Ele está sumido, mora lá em Minas, não sei onde lá, eu não consigo falar com ele. Ando doido para fez 80 anos semana passada. Carlos, um grande abraço. Parabéns. Parabéns. O Carlos Pedro fez 80 anos. Fez 80 anos, semana passada. Então, parabéns, Carlos Pedro. Que Deus te abençoe. Que venham mais 80 no mínimo. Ele é um grande compositor, né? Por que este olhar tão cruel, num rostinho tão lindo, num rostinho agora. Então a música eu adoro dele, chamada Sinceramente a minha vida vai mudar. Que legal. Mudou hoje, mudo mesmo, mudou para valer. Carlos Pedro, fabuloso, ele fabuloso. Eu queria mandar um alô para ele. Bonito. Tem Carlos Pedro, preciso falar com você, meu irmão. Tem outro aqui, ó. Tem outro. Aqui quem manda é você, né? O entrevistado te manda aqui. Para dizer, eu quero agradecer o Ita Guedes, que não apareceu aí, que eu devo muito a ele, né? Eu ter conseguido essa entrevista através dele, né? Porque através do seu genro, que é outro que tem muita história para contar, né? Exato. Ele foi auxiliar de produção de grandes bandas, né? De duplas famosas aqui no Brasil. Exato. Né? E eu falei, vou continuar cobrando ele, né? Que bom que ele já conseguiu entrevista com você, né? Foi bom através dele chegar até você, né? Eu teve uma outra entrevista também, você falou de uma pessoa que você gosta muito, que é Maurício, o sobrenome dele que eu consegui. Einhorn. Maurício Einhorn. Esse camarada, ele é o primeiro gaitista do Brasil. O primeiro do mundo é Toots Tielemans, um belga. E o primeiro do Brasil, que é o segundo do mundo, é Maurício Einhorn. Depois, se você quiser conhecer, procura aí. O Maurício toca uma gaita, chamam de harmônica de boca. Rapaz, é um maravilhoso. Quero mandar um abraço para ele também. Maurício Einhorn, um grande abraço, meu filho. Nós passamos uma noite inteira ele mostrando as músicas dele e a gente ouvindo. Cheguei na casa dele 11 horas da noite. Quando a gente foi ver a hora, era 5 da manhã. Conversando e... Olha só, que papo legal. De maracujá, que ele não bebe. Eu vou aproveitando o gancho aqui, 3 amigos amantes do rádio. Vamos começar. O primeiro, se gostaria que você mandasse um abraço ao comentar com eles que eu faria essa entrevista, me pediram que você mandasse um abraço, vão ficar muito felizes. Um é aqui de São Paulo, né? Ele é de Pernambuco, mas mora aqui muitos anos em São Paulo, um grande amigo meu, um irmão. É o José Francisco da Silva, ou Jassa. Jassa. Não é o cabeleireiro. O José... Não, é outro. É menos famoso, mas é famoso. José Francisco da Silva, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe com grandes bênçãos. Seja abençoado pelo Senhor. Um abraço para você. O outro, o que também é um amante do rádio, tem até amigos radialistas que trabalham até na Rádio Globo. Eu não sei, provavelmente trabalhou até com você. Depois, se eu tiver certeza, eu vou entrar em contato com você e te falo. Porque eu esqueci de anotar o nome, me perdoe, meu amigo. E ele tem um restaurante em São Paulo, e esse ex-radialista da Globo, que é da sua época, ele está aposentado e mora hoje em Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Então, o nome dele é Sebastião Chaves, né? E é conhecido como Cessé, é um amigo meu de infância e é um amante do rádio também, da história da música. E que adora o Zé Roberto. E eu vou falar, olha, Cessé, é amicíssimo aí do Zé Roberto. Você viu a história que ele contou do Zé Roberto, seu ídolo, Zé Roberto. Então, Sebastião Chaves, o nome dele. Zé Roberto tem um outro detalhezinho, não sei se vai dar tempo. Zé Roberto chamou para visitar a casa dele. Aí eu fui. Rapaz, ele era casado com a Angélica, que era chacrete. Ele fez até música para ela. Tinha retrato da Angélica de tudo quanto era parte da casa dele. Eu fiquei sem jeito, olhava para o chão, porque para qualquer lugar que eu olhasse, eu ficava olhando a mulher dele, rapaz. Entendeu? Aqueles pôsteres, né? Então, Sebastião Chaves, o nome dele. Sebastião Chaves, um grande abraço para você, meu irmão. Grande abraço. Botucatu. Lá do Sebastião Chaves de Botucatu. Um grande abraço para você, que Deus também te abençoe com grandes bênçãos. Um abraço. Para finalizar, esse te acompanhou no Rio de Janeiro, tá? Ele morou no Rio de Janeiro, nessa época, um pouquinho depois. Não, acho que ele foi em 77, com certeza nessa época mesmo. Morou no Rio, ele é cantor, deixa eu ajeitar aqui, cantor, compositor, e é radialista também. Ele tem uma rádio, a Joluze FM, e ele falou que você tem uma voz belíssima, que ele gostaria muito de ter uma voz
próximo da sua. Jorge Luiz, é o Jorge Luiz da Silva. Jorge Luiz da Silva. Joluze FM. Joluze FM. Serrinha, Bahia. Bahia. Grande abraço para você, Jorge Luiz. Grande abraço mesmo. Você vai de voz, quando eu encontrava com o Carioca me falava assim: ô, Arildes, como vai você? Essa voz que Deus te deu para você ganhar dinheiro de graça com ela. Não, contrário. E essa voz que Deus te deu de graça para você ganhar dinheiro com ela. Exatamente, Deus deu de graça, né? Esse dom, né? Esse talento. Carioca, Deus deu de graça. Então, para a gente encerrar, que a bateria também está, né? Tá no final aí, né? Você tem algum projeto de rádio para você aí? Uma rádio na web? Eu estou montando uma rádio web. Estou montando uma rádio web para fazer qualquer coisinha e tal, porque o rádio está no sangue da gente, né? Então, estou montando uma rádio web para poder fazer alguma coisa e não enferrujar. E também passar as minhas mensagens. Não sei se você sabe, eu sou pastor evangélico. E então, sei também, fique à vontade para falar. Eu quero montar essa rádio web também para passar mensagens de ajuda, mensagens de orientação espiritual. De autoestima. O projeto meu é esse aí. Não tenho... E terminar minha faculdade. Estou fazendo direito com 76 anos. Estou com 76 que bom, anos. Graças a Deus. E outra coisa boa que a gente não falou, que você é jornalista, você é formado, você é jornalista realmente, né? Naquela época, para ser um radialista, primeiro você tinha que fazer jornalismo, não era isso? Hoje não é mais... Não havia faculdade de jornalismo na época, mas eu comecei em jornal aos 16 anos de idade. Acabei dando aula em faculdade. Eu dei aula em faculdade, e sou publicitário também, né? Trabalho com publicidade, trabalho no departamento de criação de publicidade. E rádio, né? Que faço rádio. E agora fazendo direito para me distrair. Arildes, e a sua filha? Está acabando aqui. Está acabando. Vamos para a sua filha, né, também, que segue seus passos, ela é jornalista também, né? Eu queria até aproveitar o lance para mostrar o livro dela. Ela é escritora. Isso, aproxima bem. Como ativo político. Isso, aproxima bem. Aproxima mais a câmera, mais. Tá aqui. Isso. Melhor enquadramento. Isso, agora... Isso, faça só um pouquinho. Aí, agora sim, beleza. Aí, beleza. Beleza. Agora sim. É o livro da Mônica Valéria. Ela é chefe, ela dirige a Rádio ONU aqui em Nova York. Olha só, quanta honra para você. É jornalista, é formado em ciências políticas, entende? É doutor em comunicação. Eu vi uma entrevista dela recentemente, ela entrevistando o Beto Guedes, aqui a capa. Beto Guedes. E as outras também. Tem a Márcia André, que é uma excelente comunicadora. Tem a Thaís Vilela, que é cantora, a voz maravilhosa. Tem Thalita canta, rapaz. Thalita que canta, que é youtuber, que a gente acompanha, né? Ela com o esposo Ita, que é meu amigão. Ita, muito obrigado. Tá? Agora, esse momento aconteceu por sua causa. Muito obrigado, Ita. E você está me devendo uma entrevista, rapaz. A Thalita fala que das minhas filhas, ela é a única que canta e encanta. Pois é, mas ela tem uma voz muito bonita, realmente. Tá? Falando, ela seria uma boa locutora também, porque a gente vê aqui nas transmissões que eles fazem, ela narrando, né? Os momentos aí são muito bem feitos, tem uma dicção muito boa. Arildo, você se dá um tempinho, que eu sempre pergunto para os meus entrevistados, um momento hilário que aconteceu, um momento engraçado assim que aconteceu para a gente encerrar. Eu sei que são muitos, são muitos, né? Tá terminando a bateria, vou contar só um aqui. Rapidinho, vai encerrar. Terminei de ler um Sentinelas da Tupi, aí saio do estúdio e tem uma mocinha no corredor. Aí o Arildes Cardoso, esse aí. Ela olhou para mim assim: ué, você? Eu sou. Eu pensei que você fosse alto, gordo, careca e barrigudo. O rádio mais diferente. Né? Pois é. Meu amigo Arildes Cardoso, olha, eu me sinto honrado e realizado, tá? Por ter feito uma entrevista com
esse grande jornalista que a própria história conta, não precisa nem você contar, né? E um mito do rádio, você é um pouco modesto, mas você sabe no fundo, você sabe no fundo que você é um grande nome, que construiu muito, né? E deixou um legado muito grande assim, para a história da música brasileira. Né? Eu sou professor de locução. Então, hoje, tem no Rádio Brasileiro mais de 30 alunos, ex-alunos meus, trabalhando como locutores. Entende? Dei aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, dei aula na Faculdade Cândido Mendes, aula de locução, dei aula na UERJ, não é? Enfim, e formei muitos locutores que hoje andam pelo Brasil aí agora trabalhando, muitos locutores. Pois é. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Desculpa aí se eu te atravessei muito, né? Porque eu não sou ainda um profissional. Eu falei a você que eu tinha eternidade mais um dia. O telefone é que não Exatamente. Exatamente. A bateria tem limite. Então, muito obrigado. Dá um abraço aí no Pedrinho, na Thalita, no Ita. Fala pro Ita aparecer aí para dar um tchau para. Ô, Ita, cadê você, rapaz? Cadê? Tá se escondendo aí, rapaz? Aí eu vou cobrar agora a entrevista. Eu acho que ele não veio, não. Não veio, não. Ele quer te dar um alô aqui, rapidinho, você aparecer. Pô. É assim mesmo. Sumiu? É bom que... Então, mas ele vai ver depois. Ele vai ver. Ô, Ita, cara, muito obrigado de coração. Essa entrevista aconteceu porque eu fiz amizade com você e você que falou com meu amigo aí, ele aceitou, estou muito feliz. Foi um bate-papo maravilhoso, me sinto realizado. E lhe digo mais, estou lhe cobrando mais uma vez, depois é você que vai me dar uma entrevista, porque você também tem muita história para contar. Quem sou eu? Então, um grande abraço, sucesso, muita saúde e paz. Um abraço. Muito obrigado de coração, que Deus lhe proteja. Valeu muito. E aí você pode falar aí o que você quiser com seus amigos aí, para se despedir, né? Mas foi muito bom. Estou bastante feliz. Quero deixar, então, um abraço para você e ficar grato por isso que você fez através do IPA. Gilmar Gama, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Se eu tiver um segundo tempo aí, a gente passa. Vamos ter depois. Vamos ter muita coisa para falar. Então, muito obrigado, um grande abraço. E dizer que estava falando aqui com a minha família, é uma honra, além de falar com uma pessoa famosa, estou falando com uma pessoa em Nova York, né? Então, é mais feliz ainda, né? Então, um grande abraço, Deus te abençoe, valeu. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui e até a próxima. Valeu muito.